Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus fará justiça aos seus escolhidos que gritam por Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum e o Senhor nos conta uma parábola no Evangelho para nos mostrar a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ora, e para isso, Jesus conta-nos uma parábola com dois personagens. Um deles é um juiz injusto que mora numa cidade e que não temia Deus e que não respeitava a nenhum homem. E também uma mulher que era viúva e que estava à procura da ajuda desse juiz, pedindo a ele que fizesse justiça contra o adversário dela. E durante muito tempo o juiz recusa a ajudá-la. Então veja, durante muito tempo ela vai insistindo, ela vai pedindo e ele não a ajuda. Então o juiz pensa no seguinte: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. Então, ou seja, ele não teve compaixão dela. Ele apenas pensou: essa mulher já está atrás de mim há muito tempo, insistindo para que eu faça alguma coisa. E da última vez, quase que me deu uma cadeirada. Então, ou seja, para que eu não me aborreça e para que ela não me agrida, então eu vou fazer justiça para ela. Então ele decide agir. E Jesus então conclui dizendo: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Então Jesus aqui, ele quer nos ensinar a importância da oração contínua, a importância de perseverarmos na oração. Santo Agostinho, quando ele vai comentar essa passagem bíblica, ele diz o seguinte: aquele que tem fé, reza. Ou seja, quem não tem fé, não vai rezar. Quem tem fé, reza. E quando aquele que tem fé reza com perseverança, essa mesma fé será fortificada. Ou seja, a fé, ela gera a oração. E a oração fortifica a fé. Por isso que, por vezes, algumas pessoas vêm ao encontro do padre e dizem: padre, a minha fé está muito fraca. Tenho duvidado da bondade de Deus, tenho duvidado do amor de Deus, às vezes até mesmo duvido da existência de Deus. E aí eu pergunto: como que está a sua vida de oração? Você tem rezado todos os dias? Tem parado tudo para falar com Deus em algum momento do dia? Tem ouvido a palavra de Deus? Tem recebido Jesus na Eucaristia? Não, padre. Então, aí está o porquê da sua fé estar assim. Se a gente vai se afastando de Deus, se afastando da oração, se afastando da missa, se afastando da Eucaristia, se afastando da palavra, a nossa fé,
ela é como uma chama que vai se apagando. E ela vai, então, desfalecendo. Meus irmãos, a nossa alma, ela necessita de vida. E a vida da nossa alma nos vem através de um alimento. Esse alimento é a oração. Esse alimento é a palavra de Deus. Esse alimento é a Eucaristia. Fica uma semana sem comer e tenta vir para a missa depois. Você vai estar de cama lá, né? Ou no hospital. Como é que a gente quer ficar a semana inteira sem rezar? Sem falar com o Senhor? Sem ouvir a sua palavra? A nossa alma vai ficar raquítica, né? Desnutrida, né? A ponto de desfalecer. Por isso nosso Senhor nos diz que é necessário rezar sempre com perseverança. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Deus na oração. Todos os dias. E quanto mais quando eu necessito de uma graça específica, eu preciso pedir com perseverança. Eu preciso pedir crendo que Deus me ouve. E crendo que Deus me dará, se isso for o melhor para a minha salvação. Ah, Padre, será que a gente consegue mudar a vontade de Deus na nossa oração? A resposta é simples: não. Mas veja, Deus, Ele que conhece todas as coisas, Ele que é onisciente, Ele já tem uma predisposição para nos dar aquilo que necessitamos. Basta que peçamos a Ele. Jesus já tem uma predisposição para nos dar aquela graça, mas se nós não pedirmos, Ele não vai dar. Ele não vai dar. Quando nós observamos os evangelhos, Jesus ele passa por muitos lugares. Jesus, ele atende muitas pessoas, mas Jesus atende aquelas pessoas que vão ao encontro dele e pedem a graça. Como aquele cego Bartimeu, que grita dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus vai ao encontro dele e diz: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Né? Geralmente, quando Jesus vai dar uma graça a alguém, ele pergunta: o que você quer? O que você deseja? O que você precisa? Jesus quer ouvir de nós. Então, veja, não é que mudamos a vontade de Deus, mas ele já tem essa predisposição, mas ele só nos dá quando nós pedimos. Quando nós pedimos. Imagine essa mulher, se ela não procurasse o juiz ia fazer alguma coisa por ela? Não. Quando a gente quer o favor de alguém, a gente vai lá e pede àquela pessoa. Às vezes os casais querem que o outro adivinhe o que o outro quer, né? Mas ninguém tem bola de cristal, né? Você não está vendo não que eu estou querendo isso? Né? Às vezes a mulher dizendo para o marido: você não falou nada, né? E precisa falar? Né? Precisa falar, né? Sobretudo para o homem precisa falar, né? Porque às vezes está na cara dele, mas ele não vê, né? Então é preciso falar. Ou seja, a gente precisa ir ao encontro do Senhor para pedir, para que Ele nos dê a graça de que necessitamos. E depois, nós vemos também a importância da oração de intercessão. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, nós vimos o povo de Israel, que tinha acabado de passar por 40 anos de peregrinação
até chegar à terra prometida. E estando lá, o que acontece? Os amalecitas vêm atacar o povo de Israel para tomar a terra deles. E aí, o que Moisés faz? Moisés chama Josué e diz: Josué, vamos juntar aí um grupo de homens, um exército, para que a gente possa se defender. Então você vai escolher os homens, enquanto eu vou subir ao monte, junto com Arão e Ur, para rezar pela batalha. Né? Então, Josué parte para a batalha com os homens e Moisés sobe ao monte para rezar, junto com Arão e Ur. E a palavra de Deus nos diz que o gesto que Moisés usa para rezar é estendendo os braços, né? Como que em sinal de intercessão por aquela batalha que está acontecendo à frente dele. E a palavra diz que enquanto ele está com os braços estendidos, intercedendo, então Josué vence a luta, está vencendo a batalha. E quando, porventura, ele se cansa e abaixa os braços, então os amalecitas começam a vencer. E aí, o que Arão e Ur fazem? Colocam uma pedra, né, atrás de Moisés, sentam Moisés ali, né, e começam a suspender os braços de Moisés, né? Começam, então, a dar suporte para os braços de Moisés, para que os braços de Moisés não se cansem. E ele fique o tempo todo assim. E aí o que acontece? Josué vence a batalha. Veja, meus irmãos, quantas batalhas nós temos de enfrentar na nossa vida? Quantas batalhas outros nossos irmãos enfrentam na vida e contam com a nossa intercessão, contam com a nossa oração. Às vezes, o melhor que nós vamos poder fazer pelo nosso irmão é rezar. É de fato se ajoelhar, estender os nossos braços e rezar por aquela pessoa, rezar por aquela necessidade. E saber que a nossa oração é eficaz. Nós precisamos crer no poder da oração. Só faz oração aquele que crê no poder da oração. Que de fato a nossa oração pode mudar vidas, a nossa vida, a vida do outro também. Assim como a oração de Moisés mudou o destino daquela batalha. E por fim, meus irmãos, nós vimos nosso Senhor, que termina o evangelho de hoje, nos exortando. E a exortação de Jesus é a seguinte: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que quando nosso Senhor vier em sua glória, ele vai encontrar fé sobre a terra? E veja, meus irmãos, fé não é entender que Deus existe. Porque até o demônio sabe que Deus existe. Mas ele não tem fé. Por que ele não tem fé? Porque ele não se submete à vontade de Deus. Porque ele não se pôs a serviço de Deus. Porque ele quis se colocar no lugar de Deus. A fé é muito mais do que crer que Deus existe. A fé é, de fato, crer que nosso Senhor é Deus, nosso Pai, que cuida de nós, que quer a nossa salvação, que nos ama. Crer é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, é viver os santos mandamentos no dia a dia da nossa vida. Isso é crer em Deus. É passar pelas situações difíceis sem se desesperar, esperando sempre em Deus.
é passar pelas tribulações sem desfalecer na fé, sem duvidar do amor de Deus. Isso é fé. Agora, se Deus voltasse hoje para te buscar, Ele encontraria fé no seu coração? Essa fé? Será que se nosso Senhor voltasse hoje, Ele encontraria fé no seu coração? Vamos meditar nessas palavras e pedir a graça de Deus para que sejamos perseverantes na oração, para que nós estejamos sempre prontos a interceder pelos demais e para que através da oração nós cresçamos na fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja